Verso de número 11 também diz assim: você deixou o teu pai, deixastes o teu pai e a tua mãe, e aonde você nasceu, e vieste para um povo que dantes não conhecia. A gente quer ter conquista, mas a gente não quer ter dedicação. Eu usei uma vez, uns anos atrás, eu mudei esse termo, que era muito pesado. Eu falo que às vezes no Brasil a gente tem um pouco uma cultura da malandragem. Eu usei o termo pilantragem, aí eu mudei para malandragem. Não sei se ficou muito melhor. Por quê? A gente quer ganhar o máximo de dinheiro possível, com o menor esforço possível, e se puder passar alguns para trás, a gente passa. Cultura brasileira, não é a nossa é do reino. Pessoas querem tudo fácil, e se demole, passam todo mundo para trás para isso. A gente acha que as coisas acontecem sem dedicação. A gente acha que Deus está nos dando uma terra, e a gente acha que a gente vai sentar e ficar esperando na beira do Jordão, pescando, até que a terra seja conquistada. Deus dá, mas precisamos nos apropriarmos dela. Deus dá, mas precisamos trabalhar. A crença que Deus nos deu a terra nos movimenta em fazer o que precisa ser feito. É a dedicação. Às vezes, se você colocar vídeos na internet, você vai ver tantas pessoas que conquistaram grandes coisas, mas não foram fáceis. Ela precisou se dedicar. Casamentos permanecem por causa de dedicação. Filhos permanecem por causa de dedicação. Ministérios são alavancados por causa de dedicação. Você cresce no seu trabalho por causa de dedicação. A sua empresa avança por causa de dedicação. As coisas avançam porque você se dedica. Não é do nada. É necessário esforço, dedicação. Dedicação é a capacidade de ter disciplina, de fazer o que você gosta e fazer também o que você não gosta. Orar quando você está feliz e orar quando não está feliz. É na continuidade do teu casamento, no momento que você está alegre, poder dar um beijo. E no momento que você está triste, que as coisas não estão bacanas, você ter a mesma atitude. Os casamentos permanecem por causa da dedicação. Às vezes nem é por causa do amor, mas é porque você sabe que tem que continuar, fazer, seguir, é manter dedicado. E a virtude que estão ressaltando de Ruth é justamente essa. Olha, você foi capaz de deixar tantas coisas, e você se dedicou a essa mulher. Nós não podemos esquecer isso. É entrega, é renúncia e é sacrifício. Ah, pastor, esse tipo de papo não é bom. Eu gosto quando a gente fala assim: Deus vai me dar a terra e eu não preciso fazer nada. E tem um monte de casos assim na Bíblia. Tem um momento que Deus usa vespas para expulsar um povo da terra. Já parou para imaginar? Você falou assim: Deus vai me dar essa terra? Vou. Aí Deus permite um enxame de vespas e todo mundo vai embora por causa das vespas. Aí tem um momento que Deus fala assim: não, se eu expulsar todo mundo muito rápido, os animais selvagens vão se apoderar da terra e vão dominar, e você não vai poder depois conquistar. Olha, Deus, tudo programado, perfeito. Eu estava vendo esses dias um vídeo do Oscar Schmidt. O pessoal mais novo não sabe quem é. Foi um jogador de basquete do Brasil. Ele foi medalha no Pan-Americano de 1987, ganhando dos Estados Unidos. Oscar. Ele disse que o treinamento dele, além dele treinar com o pessoal, com a equipe, quando acabava, ele ia para frente da cesta e ele ia andando lá na marcação dos 3 metros, e ele disse que o desafio dele era fazer arremessos de 3 pontos, só que ele tinha que acertar no mínimo 20 vezes.
Ele fala, se ele estava lá na 19, ele errou a 20ª, ele voltava e começava tudo de novo. Ele só ia embora depois que ele fizesse uma sequência de 20 cestas de 3 pontos. Ele disse que havia tempo que ele ficava 2, 3 horas, porque errava, desconcentrava e não conseguia. Aí ele dizia, e quando eu conseguia, aí eu tinha um outro desafio, era continuar e ver quantas eu fazia. Ele falou assim, você sabe quantas eu fiz? A pessoa, umas 35. Ele, não, eu já fiz uma sequência de 90 cestas de 3 pontos seguidas. Aí a gente olha e diz assim, nossa, ele conquistou. Dedicação. Dedicação. Às vezes a gente quer coisas, mas a gente não se dedica a ponto de doar a nossa em sacrifício para aquilo que a gente quer. 4º ponto. 6º ponto. O cara não sabe nem contar. Desculpa, gente. Ruth, capítulo 2, verso 14. Ruth, capítulo 2, que é o capítulo que a gente está, o verso 14, diz assim: a hora de comer, Boaz lhe disse, ela já está lá no campo, colhendo. Aí na hora do almoço, diz assim o texto, a hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui, e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ele viu o sacrifício, a renúncia dela, o trabalho dela. Aí ele diz, vem para cá, almoce conosco, e tome aqui um pouco de vinho, molhe o teu pão aqui no vinho, possa estar conosco se alimentando. Ela se assentou ao lado dos segadores, do pessoal que estava fazendo a colheita, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sorpejou. Ela seguia orientação. Chegou um tempo, como conselheiro, como pastor, que a gente aconselha, tinha vezes que algumas pessoas eu tive que perguntar para ela se ela queria um conselheiro ou se ele queria uma babá. Porque a babá, você vai ficar ali, mesmo que a criança fica fazendo tudo errado, você vai ficar ali, porque você tem que ficar. Mas um conselheiro, ele vai dar um apontamento bíblico, um conselho, e a pessoa segue esse conselho. Porque às vezes tem pessoas que elas querem alcançar, elas estão se movimentando, mas Deus diz assim, não se movimente por aí, não faça dessa forma. Aí sabe o que ela faz? Tudo ao contrário do que Deus mandou, do que o conselheiro mandou. Só que Ruth não. Ruth, ela segue a orientação. A primeira orientação foi de Noemi. Ela seguiu toda a orientação, ela seguiu a instrução. De Boaz, ela faz também a mesma coisa, seguir a orientação, a instrução, os conselhos. Seguir a orientação é ir debaixo da experiência de alguém que já trilhou aquele percurso. Seguir a orientação é ir com um mapa, é saber o caminho que você tem que ir, porque você tem um mapa, o teu Waze está atualizadíssimo. Quem já botou um lugar, o Waze mandou você ir por outro lugar, e você falou, não, por aí não vou, eu sei que aqui é melhor. E você pegou um trânsito infernal. Eu já fiz isso. Falei, não, esse está mandando pelo caminho mais longo, esse aqui é mais fácil, a estrada aqui é melhor. Aí eu segui. Quando eu entrei, que não dava mais para voltar, tinha um engarrafamento, estava parando 3 horas, porque tinha um problema na estrada lá, estavam consertando, estava tudo parado. Sabe por quê? Porque eu segui a minha própria vontade. Estou dizendo que o Waze está sempre certo, tá bom, gente? Não é isso. Mas é uma analogia para a gente. Porque Deus também tem o melhor caminho. Deus é eterno. Você passa no tempo. Deus, ele consegue enxergar todas as coisas diante dele no mesmo instante, a eternidade. É que se toda a história da humanidade, todo esse tempo que a gente tem, é como se fosse na ponta de uma agulha para Deus. Ele consegue ver tudo pleno, perfeito. Então ele é eterno. Aí ele diz assim, faça assim. Por quê? Porque ele sabe o caminho que ele quer te conduzir. Ele sabe aonde ele vai te levar. Seguir a orientação é estar debaixo da experiência de alguém que sabe todo o caminho. Deus é onisciente, ele sabe o melhor.
Só que às vezes a gente tem uma escolha da independência. Escolhemos ser independentes. E a independência envolve um pouco de soberba. Eu já fiz isso, eu sei como faz. E a gente segue. Somos orgulhosos, soberbos. E o contrário disso, para ser dependente, a gente precisa ser humilde. Dizer assim, eu não sei tudo. Eu não sei todas as coisas. Eu me lembro quando eu estava no mecânico. Estava mexendo no carro. O meu carro estava na fila, esperando. E ele está lá mexendo. E o dono do carro ficava assim, não é aí não. É aqui, ó. Ó o mecânico. Não, mas eu estou vendo aqui, porque esse barulho é de tal coisa. Ele, não, mas não é aí. Eu não sou mecânico, mas dá vontade de falar assim, se tu sabe, para que tu trouxe para que eu mexa? Se tu sabe, faz. Eu sei que a gente tem que estar atento. Eu não estou dizendo que você tem que ser tão ingênuo e falar assim, não, ele sabe tudo. Entende? Mas tem coisas que a gente tem que ser humilde. Reconhecer que tem gente que sabe mais que a gente. Reconhecer que existem caminhos que pessoas já trilharam, que elas querem nos ajudar a trilharmos caminhos melhores. Se pessoas podem nos ajudar, imagina Deus. As orientações que Ele tem para nós. Deus tem um caminho perfeito. Eu me lembro de um amigo. A gente veio para um congresso no Rio de Janeiro. E ele, por coincidência, o carro que foi buscar o palestrante principal, deu uma carona para ele também. E depois ele estava me contando a história. Ele disse assim, Léo, eu sentei. E entrou um senhorzinho, barba branca, cabeça branquinha, sentou do meu lado. Ele falou o nome, eu falei o meu. Aí começamos a conversar. E naquele momento eu comecei a contar um monte de coisas sobre a palestra que ia ter. E o senhorzinho de vez em quando dava algumas inserções. E quando ele começou a falar, eu fui diminuindo o que eu falava. Quando ele começou a falar e eu diminuí o que eu falava e deixei ele falar mais, eu fui percebendo que ele tinha tanta propriedade para falar sobre aquilo. Quando eu cheguei no congresso, eu descobri que ele era o principal palestrante daquele congresso. E se eu não tivesse baixado a minha bola, eu ia perder a oportunidade de aprender tanto com aquela pessoa. Às vezes a gente está assim, com a bola lá em cima, achando que a gente é o Ronaldinho Gaúcho. E você descobre que você é o Léo mesmo. Às vezes a gente tem que baixar a bola. 7º ponto, reconhecer a oportunidade. O verso de número 23 diz assim, assim passou ela a companhia de suas servas de Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou. Ela entendeu que havia uma oportunidade e ela foi, aproveitando a oportunidade. Discernir os tempos, saber de uma oportunidade. A Verlane perdeu uma grande oportunidade na vida dela. A gente começou a namorar em 95. Só que em 94 eu dei minha primeira investida. Dia 15 de novembro, dia do meu aniversário, ela era mesária na eleição. Eu fui votar e ela estava lá. Falei, hoje é meu aniversário, vamos comer uma pizza? Ela, não. Perdeu a oportunidade. Perdeu naquele tempo. Só que Deus deu uma outra oportunidade para ela. Em março, em fevereiro de 95, alguns meses depois. Mas tem oportunidades que não voltam. Tem oportunidades que passam. E às vezes o ciclo para a gente ter de novo demora. Por isso a gente precisa estar alinhado com Deus, para que a gente possa perceber as oportunidades que estão vindo sobre nossa vida. As coisas que Deus está nos favorecendo. Ruth entendeu a oportunidade que ela tinha. Quando ele diz, faça assim, ela viu naquilo uma oportunidade. E tem oportunidades que a gente não pode deixar passar. Se for uma oportunidade alinhada com aquilo que a gente está buscando, segundo a palavra de Deus. Aí o pastor Jesus diz assim, e se der errado? Você aprendeu algo e você continua. E se der certo? Aí, meu filho, você pode nadar de braçada.
mas são oportunidades que precisamos estar atentos. E último ponto, esse é um A mesmo para trabalhar, é o tópico. Ruth 17 diz: esteve ela acompanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Trabalho. A gente fala de atitude, a gente fala de princípio, a gente fala de um monte de coisa, mas nada disso funciona se não tiver trabalho. Nada disso vai valer se ficar só na mente. Nada disso vai trazer resultado se ficar só na tua mente. Se você não coloca, se você não dá o primeiro passo, se você não tem a iniciativa. E é o grande desafio que nós temos. O Ministério de Louvor, por gentileza, o nosso desafio é colocar em prática aquilo que a gente já aprendeu. É colocar em prática na tua casa, na tua família. É colocar em prática no teu trabalho. A gente aprende tantas coisas, só que a gente não coloca em prática. Se eu fosse falar uma frase conhecida: se você for começar a dieta, tem que começar já amanhã. Essa é conhecida nossa. Já tem que começar amanhã. Mas eu sei que existem coisas que Deus está movendo dentro de nós e que a gente não coloca em prática. Às vezes a gente tem que ter uma segunda oportunidade. Conversando com um amigo meu, ele estava contando a história do seu filho. Ele dizia assim: Léo, um dia eu fui levar meu filho no médico, e quando eu cheguei na portaria, tinha uma fila para o elevador, e eu me distraí conversando com um porteiro que era conhecido, e meu filho de 6 anos entrou no elevador e se perdeu no prédio. Aí ele diz assim: sabe o que eu fiz? Fui andar por andar, procurando até que eu achei. Aí ele acha o filho, e ele fala assim: filho, deixa eu te ensinar algo. Ele levou o filho para a portaria de novo, ele entrou na fila do elevador, ele falou assim: filho, quando você se perder em algum lugar, ou até mesmo na vida, quando você tomar consciência que você se perdeu, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar para o início aonde você se perdeu, para você recomeçar direito. A gente está falando de atitudes, de movimentos, e a gente precisa, se a gente se perdeu no meio do caminho, voltar para recomeçar direito. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Nós estamos aqui no mês do movimento. Atitudes para gerar recompensa. Mas às vezes algumas recompensas já passaram, algumas situações já se foram, e a gente precisa recomeçar. E a gente recomeça dando o primeiro passo de novo. A gente recomeça com arrependimento. A gente recomeça voltando atrás, aonde a gente se perdeu. A gente recomeça pedindo perdão e perdoando. A gente recomeça fazendo aquilo que a gente não fez antes e sabia que tinha que ser feito. A gente recomeça em Deus, porque Ele está sempre pronto para gerar as recompensas que nós precisamos. Eu não sei qual é a recompensa que você quer, mas você precisa se movimentar alinhado com Deus para isso. Você precisa se movimentar alinhado com o Pai, começar de novo. Quem sabe hoje é um dia de você voltar ao início lá, a porta do elevador, para recomeçar. E eu sei que Deus é aquele que quer caminhar contigo para gerar a recompensa que você precisa. Eu falei aqui que a gente precisa ter iniciativa, ser grato, manter a reputação, manter a honra, manter a dedicação, seguir a orientação, reconhecer a oportunidade, trabalhar. Eu não sei quais desses princípios você deixou de fazer, mas que você precisa retornar. Porque se você quer recompensa, algumas atitudes você precisa tomar, e às vezes é uma atitude de recomeçar. Curve sua cabeça, vamos adorar o Senhor.